Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo apresentar aqui um problema que consiste em determinar o pH no ponto de equivalência quando fazemos então uma titulação entre um ácido fraco e uma base forte. Fiz um vídeo anterior onde falava então da titulação entre um ácido forte e uma base forte. Aí a ideia era mesmo aquela que apresentei. Agora, para estes casos onde vocês vão titular ácidos fracos com bases fortes, é ligeiramente diferente. Tem algumas diferenças, porque o pH no ponto de equivalência não será igual a 7, será igual a um valor um pouco diferente de 7. É isso que eu vou então mostrar neste vídeo e vou também apresentar a estratégia para cálculo então do pH nesse mesmo ponto de equivalência. A questão é a seguinte: procedeu-se então à titulação de 10 ml de uma solução aquosa de ácido benzoico, que é um ácido fraco, C6H5COOH, cuja constante de acidez é igual a 6,5 vezes 10 elevado então a menos 5. Quer dizer, este é um ácido fraco, podem então ter a percepção que é um ácido fraco devido a esta constante de acidez para esse ácido ter assim uma grandeza muito, mas mesmo muito pequena, então ficamos logo com a sensação que estamos perante um ácido fraco. E vamos então titular este ácido fraco, ou seja, neutralizar este ácido com uma solução cuja concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 2 molar de hidróxido de sódio, que é NaOH, que é uma base extremamente forte. O volume então de base gasto até se atingir o ponto de equivalência foi de 7,8 ml. A questão é então determina o pH no ponto de equivalência. Bem, eu em todos os problemas gosto sempre de fazer um esquema da situação para a gente perceber, né, aquilo que estamos a tratar. Então nós vamos perceber quem é que vamos titular, quem é que é o titulante, para depois na curva a gente identificar bem as coisas. Temos então assim aqui, por exemplo, num balão, né, na Erlenmeyer, uma solução de ácido benzoico, né? Tem assim o C6H5COOH, e nós vamos titular este ácido com uma base extremamente forte. Este ácido é fraco e vamos titulá-lo assim com uma base forte. Colocamos então assim aqui a pipeta e vamos vertendo as gotinhas, né, até chegar ao ponto de equivalência, isto com a nossa base que é NaOH, hidróxido de sódio. Reparem que esta é uma base forte, e o nosso ácido é um ácido extremamente débil, fraco, é um ácido fraco. Tudo bem. Vou aqui registar a curva de titulação e depois vamos demonstrar exatamente que o pH no ponto de equivalência é superior, ligeiramente superior a 7. A curva de titulação para estas titulações entre um ácido fraco e uma base forte é mais ou menos esta que eu vou apresentar. Então aqui vamos ter a variação de pH. Vou colocar assim aqui 14, vou colocar assim aqui o meu pH igual a 7. Aqui fica então o volume de titulante adicionado. Reparem que o NaOH vai ser o nosso titulante e o ácido benzoico, o nosso titulado, é aquele que sofre a titulação. Aqui colocamos então o volume de titulante adicionado, ou seja, NaOH adicionado. Vou então desenhar aqui a curva de titulação, vou colocar assim aqui esta reta, assim vertical, onde se dará o ponto de inflexão da curva. Reparem que se vamos titular um ácido com uma base, quer dizer, quando ainda não adicionei base, a solução, antes de eu começar a neutralizar, obviamente que é uma solução ácida, então vai começar assim com um pH ácido e depois à medida que eu vou adicionando a minha base, quer dizer, o pH vai aumentando até chegar assim aqui a um ponto que se dará então a inflexão da curva, e este ponto onde todo o ácido foi neutralizado é chamado ponto de equivalência, que para esta titulação de um ácido fraco com uma base forte, o pH no ponto de equivalência, será então superior a 7.
Agora, vamos perceber porque é que o pH neste ponto de equivalência é superior a 7 e vamos também perceber como é que nós podemos determinar mesmo esse valor de pH no ponto de equivalência. Eu vou então demonstrar que o pH no ponto de equivalência é superior a 7, efetuando o cálculo e, obviamente, nesse cálculo o pH será então ligeiramente superior a 7. Para este efeito, eu tenho sempre que escrever as reações. Então vou começar pela reação de ionização deste ácido fraco. Seria então o ácido benzoico, C6H5COH, na presença então da água. Vou ocultar os estados físicos porque me apetece. Ok, vocês no teste há pessoas que levam desconto, então coloquem, mas eu aqui vou ocultar. A reação deste ácido de ionização, né, é assim um ácido fraco, então teremos aqui uma situação de equilíbrio, quer dizer, vai gerar então o íon C6H5CO- mais então, libertando então os íons H3 ou mais, são os responsáveis pelo caráter ácido da solução. A nossa base é uma base forte, né? Temos então aqui o NaOH, que se dissocia completamente, visto ser uma base forte, nos seus íons, ou seja, Na+, mais o íon hidróxido. A reação de neutralização, que é a soma, basicamente a soma destas duas. Reparem que aqui nos reagentes, vamos aqui fazer algumas simplificações. Aqui o íon positivo da nossa base, que é o Na+, vai então agregar-se ao íon negativo, que será a base conjugada do nosso ácido, formando então um sal. Isto vai dar sempre aqui. Vamos então formar um sal e depois os íons hidróxidos reagindo então com os íons hidrónio, ou seja, H3 ou mais, vão então formar água. Da forma que eu escrevi isto, teríamos então aqui 2 moléculas de água, ou 2 mols de água, como vocês estiverem a interpretar a coisa. A nível da reação final de neutralização, fazendo as simplificações, o que existe em ambos os membros podemos cancelar, então eu podia simplificar estes 2 com esta molécula de água, ficando então com a seguinte reação ácido-base, ou seja, o ácido benzoico C6H5COH mais o hidróxido de sódio vai então originar este sal. Este sal, primeiro escreve sempre o íon positivo, isto é uma substância iónica, não é um sal. Primeiro escrevemos o íon positivo, NaC6H5COO, mais então água no estado líquido, ok? E então temos aqui a reação ácido-base para esta titulação. Agora, se vocês estão recordados e se viram o vídeo da titulação entre uma base forte e um ácido forte, naquele caso hidróxido de sódio e ácido clorídrico, o sal resultante então daquela reação de neutralização, que era o cloreto de sódio, era um sal neutro. Este sal aqui já não terá essa neutralidade, será um sal que não será neutro e vamos perceber que tipo de sal é este. Vocês aqui têm que saber o seguinte, eu vou colocar assim aqui alguns exemplos. Quando nós fizemos a reação de neutralização do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, tínhamos então o HCl que libertava assim, eu vou ocultar aqui a água, H mais Cl menos, e eu estou interessado na relação entre estes 2 pares ácido-base conjugados. Nós aqui temos um ácido, que é o ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte, e temos então a base conjugada desse ácido, que é este íon cloreto. Se o ácido é forte, a base conjugada é débil, né? É fraca. E sendo fraca, não hidrolisa, quer dizer, não sofre hidrólise. Quer dizer, esta base não reagirá com a água libertando íons hidróxido. E o caso acontecia igual na dissociação da base forte, quer dizer, o NaOH dissocia-se nos seus íons Na+, mais OH-, e quer dizer, este íon Na+, que era o ácido conjugado da nossa base forte, se a base é forte, o ácido conjugado é fraco, e sendo débil, né, também não hidrolisa.
Se não hidrolisa, não reagirá com a água, formando íons H3 ou mais. Daí o sal resultante, o cloreto de sódio, ser um sal neutro, porque nem o sódio nem o cloreto hidrolisam, quer dizer, não vão libertar, não vão reagir com a água formando íons H3 ou mais ou H-, daí o pH ser neutro. Mas quer dizer, a coisa nem sempre há de ser assim. Reparem também, se eu tivesse assim um caso de uma base também forte, por exemplo, hidróxido de potássio, dissociando-se em K+, mais ou H-, se esta base é uma base forte, o ácido conjugado é fraco. Se é fraco, não hidrolisa. O mesmo já não aconteceria se eu pensasse, por exemplo, num ácido mais fraco, que é o HCN, que ao se ionizar libertava então os íons H+, mais o íon CN-. E este ácido é fraco, o que quer dizer que a base conjugada seria forte. Sendo forte, já hidrolisa, então já ia reagir com a água, libertando então íons hidróxido para a água, o que alteraria depois o pH no ponto de equivalência. O que vocês têm que saber aqui é que estes sais, se o íon que vem de uma base forte, será o ácido conjugado dessa base forte, será sempre débil, ou seja, não hidrolisa. Se o ácido é forte, a base conjugada será fraca, não sofre hidrólise. Se o ácido é fraco, a base conjugada será forte, então sofre hidrólise e reagirá então com a água. Terão que saber esta ideia muito bem, porque para estudarmos aqui o pH dos sais resultantes. Eu vou só apagar isto. Quer dizer, este sal aqui resultante, ele não será um sal neutro, mas, porque, quer dizer, este sal vai se dissociar em Na+, Na- é o ácido conjugado desta base forte, então o Na+, não hidrolisa, mas este íon C6H5, CO-, é o ácido conjugado, não, peço desculpa, é a base conjugada deste ácido, que é um ácido fraco, então esta base conjugada é forte e vai sofrer hidrólise. Mas já lá vamos. Eu agora, antes de ir para a dissociação do sal, eu vou apenas colocar aqui uns dados, quer dizer, eu tenho a concentração, tenho o volume do ácido benzoico, quer dizer, tenho aqui este volume, vou só fazer aqui alguns cálculos para já direcionar o problema. Tenho aqui o volume do ácido benzoico, H5COH, que é 10,0 mililitros, ou seja, será então 10,0 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Tenho também, não tenho a sua concentração, quer dizer, não tenho a concentração deste ácido. Para este efeito, penso também, não precisarei dessa mesma concentração. Relativamente ao volume de NaOH, a gente tem, né, é dado ali no problema. O volume de NaOH, o volume de base gasto até atingir o ponto de equivalência foi 7,8 mililitros. Então terei aqui 7,8 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos, e tenho a concentração da minha base, que é exatamente igual, era dito ali no problema, a concentração da base é 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 molar. Quer dizer, 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 molar. Bem, com estes dois dados aqui, com o volume da base e a concentração, eu vou então determinar o número de moles. Quer dizer, isto basta pegarem a concentração é igual ao número de moles sobre o volume, o que quer dizer então que o número de moles será a concentração vezes o volume. O que quer dizer então que o número de moles de NaOH será a sua concentração vezes o volume, ou seja, 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o respectivo volume, que é 7,8 vezes 10 elevado a menos 3. Isto diz-me então que o número de moles de NaOH será exatamente igual a 7,8 vezes 10 elevado a menos 5 moles de NaOH.
Agora reparem, no ponto de equivalência, e como a proporção estequiométrica entre este ácido e esta base é de 1:1, quer dizer que o número de mols de hidróxido de sódio iguala ao número de mols de ácido benzoico no ponto de equivalência. O que quer dizer que eu vou ter relativamente ao ácido benzoico 7,8 vezes 10 elevado a menos 5 mols. O que quer dizer, este dado daria-me então, caso fosse necessário, para determinar a concentração do ácido benzoico, visto termos o volume com o número de mols, acharíamos a concentração, mas para este efeito não há necessidade. Temos então que o número de mols de NaOH será 7,8 vezes 10 elevado a menos 5 e quer dizer que uma reação é a proporção estequiométrica entre a nossa base e o sal também é de 1:1. Quer dizer então que relativamente a este sal eu vou ter 7,8 vezes 10 elevado a menos 5 mols. Tudo bem. Estes dados serviram-me então para determinar o número de mols do nosso sal e agora vou passar então à reação de dissociação deste sal, porque visto não ser, se fosse um sal neutro, o pH seria 7, porque restaria então água no estado puro, líquida, cujo pH é 25 graus, é exatamente igual a 7, mas como este sal não é um sal neutro, né, o pH será diferente. Vou então pegar na reação de dissociação do nosso sal. Teremos então Na, deixem-me só ver o ácido benzoico, é C6H5, OO, exato, NaC6H5COO, peço aqui desculpa, e na dissociação deste sal, quer dizer, este sal vai se dissociar nos seus íons, ou seja, Na+, mais então o íon C6H5COO-. Agora, é extremamente importante aquilo que eu vos disse dos pares conjugados. Reparem que este Na+, vem de uma base extremamente forte, que é NaOH, que se dissocia em Na+, mais OH-. Onde aqui é esta base forte e o Na+, é o ácido conjugado desta base forte. Sempre que tem um ácido conjugado de uma base forte, ou sempre que tem uma base conjugada de um ácido forte, este íon é extremamente débil, é fraco. Se a base é forte, este ácido conjugado é fraco. Se é fraco, não hidrolisa. E se não hidrolisa, não me interessa, porque se não hidrolisa, ele não irá acrescentar caráter nem ácido, nem alcalino à minha solução, ok? Não hidrolisa. Mas este íon aqui já me interessa. E já me interessa porquê? Porque se pensarmos no ácido benzoico, que é C6H5COOH, quer dizer, este ácido benzoico na sua ionização vai libertar então íons H+, que se tivesse aqui água ficava H3O+, mas não é isso que me interessa, mais o íon C6H5COO-. O que me interessa são estes dois. Porque se este ácido aqui é um ácido fraco, quer dizer então que a base conjugada de um ácido fraco é assim uma base mais forte, quer dizer, então sofre hidrólise. Este aqui vai sofrer hidrólise. Se vai sofrer hidrólise, quer dizer, vai acrescentar caráter, e visto ser uma base conjugada, quer dizer, vai acrescentar caráter alcalino à solução final, o que daí o pH seja ligeiramente superior a 7. Mas nós vamos agora partir então para o cálculo do pH. Para partir para o cálculo do pH, e vou pegar apenas na substância que vai sofrer hidrólise, né, que é o C6H5COO-. E então este C6H5COO-, C6H5COO-, ao sofrer hidrólise, quer dizer, vai reagir com a água, e cuidado aqui, numa situação de equilíbrio, vai então vai repor o ácido benzoico, quer dizer, C6H5COOH,
libertando então íons hidróxido para a minha solução, onde estes íons hidróxido é que vão atribuir o pH final à solução. Temos então aqui uma situação de equilíbrio. Eu, em vez de número de moles, porque tenho aqui o número de moles, né? Tenho aqui o número de moles que está aqui calculado, exato. Tenho aqui o número de moles do meu sal, né? Que é 7,8 vezes 10 elevado então a menos 5, mas eu prefiro já tratar isto com concentração, que é para depois na constante não me esquecer de colocar o volume. Prefiro já tratar aqui o equilíbrio com a concentração. E então a concentração que eu tenho aqui deste íon C6H5COH, C6H5CO menos, peço desculpa, será então igual ao número de moles, e reparem que esta reação relativamente ao número de moles, os coeficientes estequiométricos são 1 para 1, o que quer dizer que o número de moles de C6H5CO- é igual ao número de moles deste sal, ou seja, sendo assim, terei relativamente ao número de moles deste íon o mesmo do que tinha do sal, 7,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui o volume é preciso ter um bocado de atenção, ok? Porque nós aqui no volume, nós estamos nesta reação onde adicionamos o ácido à base, o volume de sal será a soma dos dois, ok? É preciso ter cuidado nisto. O volume de sal, se eu adicionei ácido benzoico com um determinado volume, né, com 10 mililitros do volume, e então depois adicionei, penso eu que da minha base adicionei 10 mililitros, né? Não, 7,8, peço desculpa, adicionei 10 mililitros de ácido com 7,8 mililitros de base, o que quer dizer que o volume deste sal será então igual a 10,0 mais 7,8, o que me dá então 17,8 mililitros. Cuidado aqui no cálculo da concentração do sal. Se vocês adicionam ácido com base, o volume da solução final, né, terá o volume dos dois. Penso que isto me parece óbvio, mas tenham cuidado com isto. Quer dizer que então aqui terei 17,8 vezes 10 então elevado a menos 3, porque isto seria mililitros e teremos que passar para centímetros cúbicos. O que quer dizer então que a concentração do meu íon C6H5CO- será então igual, efetuando aqui os cálculos, a 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 molar. E agora sim vou então partir para a situação de equilíbrio para tentar determinar a concentração de íons OH-, que depois me darão então o valor do pH no ponto de equivalência. Quer dizer então assim aqui no início terei esta concentração, 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Aqui ioniza / forma. Eu vou dar assim aqui uma pequena volta à situação, porque senão teria aqui teria que resolver uma equação do segundo grau, e não tenho calculadora gráfica. Então vou dar assim aqui uma volta a esta equação do segundo grau, que obviamente é uma volta válida para a fazer. E então tenho aqui 4, isto é 4,4. Vou colocar aqui a quantidade se ioniza a forma, vou trabalhar com um coeficiente de ionização, quer dizer, o grau de ionização. Terei então aqui 4,4 vezes 10 levantado a menos 3, vezes alfa, onde alfa é o grau de ionização. Ou seja, este produto, quer dizer, este alfa será um valor decimal, será assim o decimal da parte que se ioniza, né? E a quantidade que se ioniza pode ser escrita dessa forma, quer dizer, a quantidade que eu tinha vezes então o coeficiente de ionização. O que isto me quer dizer então que no equilíbrio, a quantidade que eu terei, aqui obviamente não tenho nada, mas no equilíbrio a quantidade que eu terei deste íon C6H5CO- será então a quantidade que eu tinha no início, ou seja, 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, menos a quantidade que foi ionizada, ou seja, 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes então o coeficiente de ionização. Posso então aqui trabalhar esta subtração, colocando o 4
o 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 em evidência, né? E ficava então com 1 menos o meu coeficiente de ionização, e esta é então a quantidade de C6H5CO- no equilíbrio. Relativamente à quantidade aqui de ácido benzoico reposto e a quantidade de íons hidróxido, esta quantidade que se ioniza deste ácido será igual à quantidade que se forma. Ou seja, no equilíbrio eu vou ter 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes então o meu coeficiente de, neste caso de dissociação, mais, e aqui do H menos, terei então 4,4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes então o meu coeficiente de ionização. Agora, e relativamente a... nós vamos ter que determinar a concentração de íons hidróxido, né? Então vamos ter que estabelecer a reação de equilíbrio. Neste caso, como estamos a trabalhar com uma base, né? Falarei então não de um Ka, mas obviamente de um Kb, que será exatamente igual aqui a 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, né? O constante é sempre igual à concentração dos produtos elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos, a dividir então pela concentração dos reagentes. Vezes alfa, né? Que é o coeficiente de ionização, vezes então aquela concentração, que será 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes alfa, a dividir pela concentração do meu reagente, que será 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes então o meu 1 menos alfa. Reparem que eu aqui, como isto é tudo a multiplicar, né, posso cancelar este valor com este, mas para eu determinar alfa, eu depois vou dar assim aqui uma ligeira apreciação a este caso, daí eu ter trabalhado aqui com o coeficiente de ionização, mas quer dizer, tenho que ter calma, porque para determinar este alfa, para depois fazer então o cálculo da concentração, eu terei que determinar o meu Kb. Então terei que ir aqui ao enunciado, e reparem, no enunciado não me dão o Kb, dão-me o Ka, né? Dizem-me então que o Ka é igual a 6,5 vezes 10 elevado a menos 5. Assim, no problema, dizem-me o seguinte, quer dizer, dão-me então que a constante de acidez do ácido benzoico é igual a aqui sei que é vezes 10 elevado a menos 5, penso que era 6, exato, 6,5. Aqui terei 6,5 vezes 10 elevado a menos 5. Reparem que isto é a constante de acidez do ácido benzoico. E este meu Kb, este Kb que está aqui, é a constante de basicidade, mas da base conjugada do meu ácido benzoico. Tudo bem, não há problema, porque eu com este Ka consigo retirar o valor do Kb, tocando então no valor do Kw, e se estamos a 25 graus, né? O Kw é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Isto a 25 graus. Não me dizem no problema que estou a 25 graus, mas também não me dizem que estou a uma temperatura diferente. Normalmente, quando não me dizem nada, a gente assume que estamos perante os 25 graus. Qual é a relação entre Ka, Kb e Kw? Onde sendo Ka e Kb são, quer dizer, estamos a falar em ácido e base com pares conjugados. Eu não podia estar a tratar a constante de acidez, por exemplo, do ácido clorídrico, e depois a constante de basicidade por exemplo, hidróxido de sódio, e esta relação, para esse caso, não seria válida, porque o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio não são pares ácido-base conjugados. Okay? Isto só funciona, esta relação que eu vou apresentar aqui, só funciona quando estamos perante pares ácido-base conjugados. O que será o caso, porque essa constante de acidez, reparem lá, é do ácido benzoico, né? E nós estamos a trabalhar com a base conjugada do ácido benzoico, né? Que é o nosso C6H5COH. Então tudo bem, nós temos uma relação para isto, que é o Kw é exatamente igual ao Ka vezes o Kb. Eu já tratei isto no vídeo anterior, quando abordámos então ácido-base.
Não vou voltar a explicar esta ideia, seria fácil de mostrar, mas já fiz nesse vídeo. O que quer dizer então que o KB será igual ao KW a dividir pelo KA. O que quer dizer então que fazendo aqui os cálculos, nós temos que o nosso KB será exatamente igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, sobre então a constante de acidez, que é 6,5 vezes 10 elevado a menos 5. O que isto me quer dizer então que o meu KB, fazendo aqui os cálculos, ficará então igual a 1,5 vezes 10 elevado então a menos 10. Agora, reparem aqui no seguinte, quer dizer, o KB para este caso é uma constante extremamente pequena, o que quer dizer que esta base que nós temos aqui ioniza-se muito pouco, mesmo muito pouco. Reparem o KB, vocês quando tiverem assim KB ou KAs, né, se o problema for então ao contrário, se tiverem assim uma base fraca e neutralizarem com aço forte, quer dizer, o problema inverte, mas a ideia será a mesma. Quando vocês têm assim constantes de acidez e de basicidade, mesmo muito pequenas, a partir de menos 7 para cima, tipo menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, daí para cima, quer dizer, isto ioniza-se muito pouco, quer dizer, liberta muito pouco, vai libertar muito pouco hidróxido, vai libertar mesmo muito pouco hidróxido. O que quer dizer, voltando à nossa fórmula do KB, que tínhamos estabelecido ali, que era, ficámos então, cuidado, eu fiz aqui este cancelamento, temos alfa vezes alfa, o que dá alfa ao quadrado, temos então 4,4 vezes 10 então elevado a menos 3 vezes alfa ao quadrado, a dividir então por, fazendo o cancelamento, 1 menos alfa, onde alfa, lembrem-se que era a constante de ionização, 1 menos alfa. Como este KB é mesmo muito pequeno, quer dizer que esta constante de ionização é também ela muito pequeno, quer dizer, dissocia-se mesmo muito pouco, quer dizer, na ordem pensando que este alfa é assim um número decimal, né, olhando para esta constante de basicidade, isto vai ser 0,000005, é assim uma coisa mesmo muito pequena. O que quer dizer que nós podemos então aproximar este valor. Nós podemos então aqui dizer, como KB é uma constante mesmo muito pequena, nós podemos então aproximar este valor para 1, porque 1 menos 0,000005, quer dizer, vai dar aproximadamente igual a 1. Eu não tenho calculadora para fazer as equações de segundo grau, daí estou a dar esta volta, que é possível vocês fazerem isto, é mesmo possível, desde que as constantes sejam extremamente pequenas e a concentração também não seja assim uma coisa muito pequena. Isto é possível fazer. Ou seja, isto vamos aproximar para 1. E então vamos resolver esta equação em ordem aqui a nossa constante de ionização, quer dizer, este 4,4 vezes 10 levantado a menos 3 está a multiplicar, passa então a dividir, né? E ficava assim com alfa ao quadrado, seria igual ao meu KB a dividir por 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, o que quer dizer então que o meu alfa seria a raiz quadrada da constante que está aqui, 1,5 vezes 10 elevado a menos 10, a dividir então por 4,4 vezes 10 elevado a menos 3. O que quer dizer então que a minha constante de ionização será exatamente igual, fazendo aqui os cálculos, a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Uma vez descoberta a constante de ionização, e reparem que a minha ideia é determinar o pH, eu ando nisto à procura do pH, eu sei que a concentração de íons hidróxido no equilíbrio é exatamente igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a tal coeficiente de ionização, então tenho que a minha concentração em íons OH- no equilíbrio será exatamente igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes então o coeficiente de ionização, ou seja, vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, o que quer dizer então que a concentração de íons hidróxido no equilíbrio será igual a 8,1 vezes 10 elevado a menos 7
molar. Reparem que eu quero o pH, né? Eu quero o pH, mas eu sei que pH é igual a menos o logaritmo da concentração de iões H3 ou mais, né? Depois a gente tem OH menos, como é que fazemos? Lembrem-se disto. Vamos ao pOH, né? Vamos ao pOH, porque o pOH será então menos logaritmo da concentração de íons ao hidróxido, né? O que será igual a menos o logaritmo de 8,1 vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7. O que quer dizer então que o meu pOH será exatamente igual a 6,1. E agora qual é a relação do pOH com o pH? Estamos a 25 graus, não é? Estamos a 25 graus, não nos dizem nada, mas também não nos dizem que estamos a outra temperatura. Normalmente a gente assume sempre que estamos a 25 graus. Nós sabemos uma relação extremamente importante entre o pH e o pOH. Nós sabemos que pH mais pOH é igual a pKw. E como o KW a 25 graus, né, é igual, já vimos ali, 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. E este P é o operador menos logaritmo, né? Então nós temos que para 25 graus o pH mais o pOH é igual a 14. Então se eu tenho o meu pOH, né, facilmente determino o meu pH. Quer dizer que pH da solução final, finalmente, será igual então a 14 menos o pOH, que é 6,1. O que quer dizer então que o meu pH será exatamente igual a 7,9. E finalmente determinamos então o pH no ponto de equivalência e reparem que 7,9 era exatamente aquilo que a gente esperava quando eu vos apresentei a curva de titulação. Titulamos um ácido fraco com uma base forte, o pH no ponto de equivalência será superior a 7 e está aqui então a fórmula que vocês devem utilizar para terminar então o pH no ponto de equivalência. Recapitulando este tipo de problemas, porque dá assim um bocado de trabalho, né? Viram? Dá assim um bocado de trabalho. Vocês escrevem sempre a reação ácido-base, escrevem-na aqui, né? Vai ser a soma das duas, da ionização do ácido com a dissociação da base. Ácido mais base vai dar sempre sal mais água. Quem vai determinar o caráter do pH no ponto de equivalência é este sal. Se o sal for neutro, o que implica que os íons deste sal venham de bases fortes e de ácidos fortes, aí nesse caso o sal será neutro. A partir do momento que têm bases fracas ou ácidos fracos, este sal não será neutro. Então vocês pegam no sal, acham primeiro o número de moles que têm do sal, depois pegam no sal e então fazem aqui a reação de dissociação desse sal, né? O sal dissocia-se nos seus íons. Olhando para os íons, aqueles íons que vierem de bases fortes ou de ácidos fortes, porque são pares conjugados extremamente débeis, não hidrolisam, não vos interessam, não acrescentam caráter alcalino ou ácido à solução final. O que vos interessam são os pares conjugados que vêm de bases fracas ou de ácidos fracos, porque esses é que vão sofrer hidrólise. Esses aí é que vão mesmo sofrer hidrólise. Pegam então nesses íons que sofrem hidrólise e fazem a reação de hidrólise com a água, estabelecem então uma ideia de equilíbrio. Se tiverem a máquina, podem então fazer a reação de equilíbrio normal, metendo aqui ioniza-se X, ali forma-se X, ali forma-se X, aqui será o que tinha um início menos X e tratam então para a constante com a fórmula resolvente, depois calculam então com a vossa calculadora o valor de X e aí têm logo a concentração. Eu não tinha máquina, então posso fazer esta volta, é válido. Esta volta é válida se esta constante de basicidade for então um valor muito pequeno e a partir de 10 elevado a menos 7 podem assumir que é pequeno, então sendo assim não precisam de aplicar a fórmula resolvente. Podem trabalhar então aqui com um coeficiente de ionização, aproximando depois o 1 menos alfa para 1, porque alfa, devido à constante de basicidade ser muito pequena, será um valor muito pequeno, comparado com 1 será desprezível. Então aproximam isto para 1.
vão-vos dar normalmente, sempre vocês precisam da constante basicidade ou da constante acidez, e eles vão-vos dar a outra. Normalmente fazem sempre isso, dão-vos a outra para vocês tocarem aqui nesta ideia, e depois terem a constante, calculam um grau de ionização, depois calculam a concentração dos íons hidróxidos ou H3 ou mais, peço desculpa, dependendo do problema que têm, e depois através da concentração, né, acham um pH, se depois precisarem têm um pOH, têm esta relação aqui, e finalmente o problema fica então resolvido. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução deste tipo de problemas. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço. Tchau.